Uma delas é a doutrina da hipergraça. É demoníaca, e os demônios têm um propósito específico através dela. Esse termo é usado para descrever uma nova onda de ensino que enfatiza a graça de Deus e exclui outros ensinos vitais bíblicos. Por exemplo, excluem o arrependimento de pecados e ensinam que não precisamos fazer isso porque toda a provisão para isso já foi feita. Há muitas escrituras que contradizem esse pensamento. A hipergraça ensina que todos os nossos pecados, passado, presente e futuros, já foram perdoados, portanto não há necessidade de serem confessados. A Bíblia não ensina isso. Os ensinamentos de Jesus mencionam arrependimento. Eles também ensinam que tudo que Jesus falou antes da morte na cruz é inválido para nós atualmente, que não estamos presos aos ensinos de Jesus. Isso quase chega a ser blasfêmia. Dizem que o Sermão no Monte não tem valor para nós hoje, pois aconteceu antes da crucificação de Cristo, portanto, faz parte do Antigo Testamento. A Bíblia claramente diz que toda Escritura foi dada a nós para entendimento e benefício. Veja 2 Timóteo 3,16. As palavras de Jesus às 7 igrejas de Apocalipse trazem grande convicção a essa ideia, pois lemos muitas vezes: arrepende-te, arrepende-te, arrepende-te. Ele está falando com a igreja, mesmo bem depois da crucificação. A crença também diz que Deus deixou de trazer julgamento na terra ou na igreja, deixou de julgar as nações e pessoas pelos pecados. Isso está tão longe da verdade. O problema é que o estágio final dessa doutrina ensina que não há inferno. As coisas estão caminhando assim. Resumo: a hipergraça perverte a graça de Deus e a transforma em libertinagem e imoralidade. 2 Tessalonicenses 2:3. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, sem que primeiro venha o desvio, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. É isso que está acontecendo. Isso está fazendo com que muitas igrejas deixem os padrões básicos, as palavras de Jesus, a verdade, doutrinas sãs. Ele adverte que, para que ninguém se engane, ninguém o engane, que haverá um abandono. Isso está acontecendo agora. Jesus não voltará sem que o grande desvio aconteça primeiro, e há um motivo para isso. Jesus falou claramente que antes da seara ocorrer, o joio teria que ser removido. Isso é bem claro em Mateus 13, 24 e 30. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. O inimigo está fazendo isso, semeando o joio no campo de trigo, isto é, doutrinas falsas na igreja. Hipergraça é uma doutrina bem longe da palavra de Deus, cuja intenção é não deixar a noiva se aprontar. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo, o diabo, é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, deixe crescer até a seara. E, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Quando o joio cresce com o trigo, não é possível diferenciá-lo, exceto durante a ceifa. Ambos crescem bem retos, eretos, mas quando o tempo da ceifa chega, o topo do trigo fica tão pesado por causa do trigo que se dobra. Mas isso não acontece com o joio, eles não se dobram. A ação de se curvar, se prostrar, simboliza humildade. Temos que entender isso. Não há humildade nessa doutrina de hipergraça. Estamos nos aproximando rapidamente da maior colheita já vista. Milhões e milhões de almas virão para a igreja, mas o joio será removido. Cuide-se para não adotar uma doutrina falsa, isto é, o joio. Cuidado para não ir a uma igreja que é joio, com doutrinas falsas, amilenarismo,
hipergraça, etc., onde abandonam a verdade e não se preparam para a volta do Senhor. O Senhor diz que a seara é preciosa para ele. Tiago 5, 7-8. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, ou seja, a colheita, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Estamos chegando ao ponto onde ambas as chuvas cairão sobre a terra. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. O Senhor não permitirá que a seara aconteça e entre nas igrejas repletas de doutrinas falsas, pois danificaria os novos crentes imensamente. Ele removerá o joio. Não se coloque em uma igreja que ensina enganos, joio. É uma tática do diabo para impedir o amadurecimento da igreja. Ele sabe que a ceifa se aproxima, por isso há muitas coisas em moda atualmente, como nunca houve. Essa colheita será tão maravilhosa. Uma das coisas que o Senhor me falou a respeito dela foram as palavras crescimento exponencial. É tremendo. Por exemplo, se houver 50.000 pessoas e cada uma delas trouxer 3 para o Senhor em um ano, começará com 2.000 pessoas sendo salvas. Se isso continuar por 5 ou 6 anos, 4 ou 5 anos, milhões de pessoas terão vindo para Ele. Há bilhões de almas a serem salvas, mas quero clarificar que Ele não permitirá que essa seara entre nas igrejas que ensinam doutrinas falsas, quer sejam pentecostais, carismáticas ou quem quer que seja. A doutrina de amilenarismo não é algo novo, mas está correndo pelas igrejas. A da hipergraça, terrível doutrina, está correndo novamente por aí. Essas igrejas serão removidas de alguma forma, seus líderes serão retirados de alguma maneira. O joio será arrancado antes da vinda da colheita. Estamos bem nesse ponto, o início da colheita. Quanto à flecha polida, que atingiu o alvo, representa o nosso caráter, santidade, verdade. Suas penas nos guardam do desvio para doutrinas falsas, demoníacas. Temos que caminhar em santidade, verdade, retidão, a fim de atingirmos a meta, alvo que Deus nos chamou para cumprir nesses dias finais. Oremos. Senhor, oramos para que os que estão ouvindo recebam entendimento, revelação, discernimento, que os manterão no caminho. Como uma flecha, eles acertarão o alvo para o qual o Senhor os chamou, sem serem distraídos, afastados por doutrinas falsas, demoníacas. Há uma queda vindo, Senhor, e oro para que o teu povo entenda isso e caminhe em retidão e verdade, no nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.